Então nós vamos começar com os exercícios complementares, né? Esse é o exercício 1. O que acontece? Na lousa aqui, vocês vão ver que eu fiz até os cálculos para vocês verem como é que a gente faz. O meu erro é maior. Por que o meu erro é maior? Porque o meu triângulo, quando eu for construir ele, só a largura do pincel atômico, ele dá cerca de 2 a 3 milímetros. Então isso dá uma diferença geral nas funções seno, cosseno e tangente, tá? Às vezes não, dependendo do número de casas decimais, né? Então eu construí aqui um triângulo, como ele falou. Ele fala assim, ó, coloque um dos ângulos igual a 55 graus. Então eu coloquei esse ângulo, tá? Que é discutido também na hora que eu for colocar o transferidor aqui, tá? Que eu for medir o ângulo de 55 graus, ó. Tá ok? Eu fiz o mais preciso possível, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, né? Eu cheguei até aqui, ó. E procurei lá na reta 10, 20, 30, 40, 55, ó. 55 graus. Então, provavelmente, esse ângulo é 55 ou tá bem próximo de 55 graus. Certo? E aí ele pede para medir os lados em milímetros. Então eu vim medir esse lado 112, esse 181 e esse 215. Como eu fiz as medidas também, eu sei que vai ter uma variação. Eu quis saber qual que é a diferença, qual é a variação que eu estou tendo nessas medidas, ou seja, qual é o meu erro. Então veja, eu fui testar Pitágoras, ó, porque é lei, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu fiz isso, ó. Peguei a calculadora, né? Que eu não vou ficar fazendo contas assim, né? 181 ao quadrado deu 32.761. 112 ao quadrado, 12.544, somei os dois, deu 45.305. E a hipotenusa, que é o 215 ao quadrado, deu 46.225. Então tá vendo que tem uma diferença? Qual que é essa diferença? Então imagina, olha, eu peguei e falei, ó, isso aqui é o correto. Isso aqui é 100% de acerto. Quanto que é isso aqui? Quanto a menos que isso tem? É isso que eu vou calcular. Então eu coloquei isso igual a x. Multipliquei aqui, incluso, né? Então ficou 45.305 vezes 100, dividido por 46.225. Deu 98%. Isso aqui é 98% daqui. Então qual é o meu erro? 2%. Aí você fala assim, mas é erro? É erro? É um erro de menos 2%. Por que é erro? Porque Pitágoras é lei. Porque se esse ângulo tiver mesmo 55 graus, se essas dimensões forem exatamente essas, tem que dar uma igualdade verdadeira aqui. Isso aqui não é verdadeiro, é falso, tem um desvio, né? Bom, mas ele não pediu isso. Ele pediu no exercício, a partir daqui você fazer as funções. Então vamos lá, ó. O seno de 55 graus. Então veja que o nosso referencial é esse ângulo. E o seno é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Então 181 por 315 deu 0,8. Opa, tá feio esse 8 aqui, né? 0,8. Aí eu fui lá na tabela dos arcos, né? E olhei lá 55 graus, o seno tem que dar 0,8 mesmo, tá? Cosseno de 55, então cosseno de 55. Então veja, é o adjacente. Então lembrar disso, gente, ó, oposto, adjacente. Essa é a confusão, porque a hipotenusa sempre está na frente do ângulo reto. Deu 0,5 e lá na tabela falou mesmo que com uma casa decimal tinha que dar 0,5 mesmo. E a tangente? A tangente é o que? É o oposto pelo adjacente. Fiz a divisão, deu 1,6. Lá na tabela deu 1,4. Então veja, tem uma diferença aqui. E essa diferença provavelmente é que está dando essa diferença aqui, né? Quando eu testei Pitágoras, né? Então aí eu fiz o cálculo de erro. Como aqui deu 0,8 e tinha que dar isso mesmo, eu fiz aqui, deu 100% seno, cosseno 100%, agora a tangente deu 14% a mais, tá? Então, ou seja, eu obtive 1,6 e o resultado tinha que dar 1,4. É um erro que é um erro de medição. Vocês vão aprender isso no futuro, quando estiver trabalhando e que vocês estiverem fazendo algum controle de qualidade de algum material, que sempre tem um erro, tá? Quando uma companhia de tecidos compra um tecido, aí eles vão medir a gramatura do tecido, eles vão medir a resistência do tecido. Sempre tem um valor mais ou menos alguma coisa, ou seja, é o nosso desvio, né?
Então, porque a coisa não vai ser um valor absoluto único, né? Ele tem uma margem, é uma margem que não vai comprometer o quê? A qualidade do produto final, tá bom? Então, essa é a questão 1.